passeio num bairro que você não conhece da sua cidade é um negócio encantador. Os casarões, as casas antigas, os modelos antigos, é tudo muito bonito. A paisagem, o bonde, as comunidades. É uma cidade do interior, praticamente, só que no centro da cidade. É um bairro maravilhoso, certamente. O bairro de Santa Teresa não se chamava Santa Teresa até o final do século XVIII. Ele chamava-se Morro do Desterro, que tem a ver com um homem, com um português, que trouxe para cá a imagem de Nossa Senhora do Desterro, ficava na ladeira de Santa Teresa, onde é o convento, e esse espaço então começou a ser procurado por pessoas, por peregrinos, por religiosos que queriam vir aqui nessa capela dedicada a Nossa Senhora do Desterro. Ele é um morro que vai ser ocupado muito tardiamente se comparado aos demais morros do Rio de Janeiro, né? Isso porque ele tinha uma configuração muito própria, né? Ele era margeado por região de mangue. A própria Rua do Riachuelo aqui embaixo era a Rua Mata-Cavalo, porque os animais atolavam ali. Na região da Lapa, ali morava uma família que tinha duas filhas, a Dona Jacinta e a Dona Francisca, que também eram religiosas, que eram devotas de Santa Teresa d'Ávila, né, uma santa aí espanhola. E elas, então, subiram aqui para Santa Teresa, desde lá de baixo, da Rua do Riachuelo atualmente, e chegaram nesse lugar aqui, onde a gente está, que é a Chácara do Céu. E a partir daí, então, chama a atenção do vice-governador que estava fazendo a construção do Aqueduto Carioca, que são os Arcos da Lapa. Então ele vai conversar com o bispo da época e decide então construir um convento para abrigar essas irmãs que eram dedicadas a Santa Teresa d'Ávila. A construção do convento é virada para a cidade e não para a Bahia, por exemplo, como outras construções. É porque elas estão rogando pela cidade. O convento começa a ser construído aí em 1750, mais ou menos, finaliza em 1781, quando é o convento chamado de Santa Teresa, finalmente, e aí o bairro passa a se chamar Santa Teresa, como a gente conhece hoje. Santa Teresa fica situada em cima de uma colina. O bairro tem vários acessos. Um deles já é um cartão postal da cidade, a escadaria Selarón. As pessoas vêm aqui na escadaria e acham que ela foi construída, né? Acham que assim, não, o cara construiu essa escadaria para fazer uma coisa de arte. Na verdade, essa escadaria já existe há muito tempo. Inclusive, você consegue ver em imagens antigas do Rio como ela era, uma escadaria comum, né? Como tantas outras que existem na cidade. E aí foi sendo decorada pelo Selarón, mas poucas pessoas sabem que ela dá acesso a Santa Teresa, né? Um dos acessos a Santa Teresa é a escadaria, como outras muitas também dão acesso. A vista que a gente tem daqui é praticamente 360 graus. A gente consegue ver toda a parte do centro, Zona Norte, Pico da Tijuca, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, centro da cidade. Então, assim, vale muito a visita, porque esse espaço é um espaço gratuito. Santa Teresa é um bairro que fica na região central da cidade. Quase 50 mil pessoas escolheram o lugar para fazer residência. Santa Teresa começa a receber realmente uma população assim de pessoas, mas aí em meados do século XIX, 1850, por aí, quando o bonde começa a circular também por aqui. Muitos dos casarios viraram restaurantes, né? Eu acho que é o polo principal. Mas não só, alguns são residenciais, outros são a parte hotel, outros são utilizados para gravações, ensaios fotográficos. Tem essa configuração de vários usos dos casarões antigos e com mobília dentro, muitas das vezes. Tem inclusive um castelo que foi construído em 1879 pelo comendador Antônio Valentim. Ele é um castelo, ele foi construído para ser residência de uma família, né? E aí, como muitas coisas aqui no bairro de Santa Teresa acontecem, a família vai morrendo, vai deixando para seus herdeiros e depois acaba sendo ocupada por residência. Então você consegue morar lá, né? Se você quiser, quem sabe, alugar um apartamento num castelo em Santa Teresa. O Castelo São Valentim, ele na verdade ele foi uma iniciativa privada de construção. O próprio Valentim idealizou, ele literalmente achou interessante fazer do que era a paisagem de Santa Teresa com um castelo naquela região. Esse casarão histórico respira cultura. Cada tijolinho é testemunha de um dos momentos mais ricos da nossa literatura. Esse parque ele foi a casa
da Laurinda Santos Lobo, que tem até um outro centro cultural com esse nome aqui em Santa Teresa. Laurinda dava grandes festas, grandes reuniões da cultura. Ela era uma mulher muito moderna para sua época e trazia para dentro dessa cena da própria casa dela poetas, artistas, extremamente apaixonada pelas artes e pela cultura. Desde 1993, o Parque das Ruínas virou um centro cultural. A entrada é gratuita. Aqui também é possível apreciar uma das mais belas vistas da cidade. Eu acho que assim, o Brasil não tem a cultura de preservação do patrimônio, né? E eu acho que isso é fundamental, eu acho que a gente deve olhar para isso. Esses patrimônios são marcos históricos, marcos de memória, mas também são ativos turísticos. E eu acho que a gente, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, a gente deve valorizar muito isso, da mesma forma que está sendo feito aqui. Por toda a sua história, Santa Teresa atrai muitos turistas. O principal detalhe é que pessoas de diferentes pontos do mundo encontram algo em comum com as próprias memórias. Em Paris tem um bairro que se chama Montmartre, que é um bairro que fica lá no morro, acima de Paris. Tem uma vista sobre Paris e tem essa cultura também de música, de arte. Aqui em Santa Teresa eu gosto de arte, da arquitetura, a música, as pessoas. A estética do lugar, a culinária, a vista daqui é o que mais me chama a atenção. A vida daqui tem uma vida mais tranquila, parece um pequeno bairro, uma coisa mais regional. Aqui tem uma sensação de uma cidadezinha do interior, né? Então aqui, tipo, por exemplo, eu saio na rua, eu cumprimento um monte de gente. Então eu me sinto muito em casa aqui, eu sou de outro lugar, né? Então é uma sensação muito importante. Os moradores também se encantam com o bairro, mas enxergam com mais profundidade melhorias que precisam ser feitas. O meio de transporte é o problema número 1 do bairro. Acho que o segundo é a questão do comércio, porque tudo que você precisa comprar do ponto de vista do dia a dia está lá embaixo. Está no centro da cidade, está na Rua do Riachuelo, Mendesá, que é mercado, farmácia. A boemia do passado ainda se mantém aqui. É um bairro ainda bucólico, né? Construções inglesas, né? Eu acho que isso atrai. O bonde também. Santa Teresa ela tem uma configuração de trânsito muito própria, porque, na verdade, ela não tem sinal de trânsito. As pessoas não estão habituadas a esse tipo de rua e de via que você precisa estar atento, né? E atento, inclusive, aos dois lados, né? Porque ela muitas das vezes é mão dupla. E a gente vai ter bonde, ônibus, carro, moto, tudo circulando ao mesmo tempo. Então, precisa realmente ter um pouco mais de atenção ao andar pelo bairro. O bonde é a principal atração do bairro. Ele começou a circular em 1872, ainda por tração animal. Esse modelo que se conhece hoje foi usado a partir de 1896. Uma curiosidade é que quase 70 anos depois, em 1963, o então governador do estado, Carlos Lacerda, extinguiu as linhas de bonde da cidade, menos as de Santa Teresa. Embora ele também seja uma atração turística e seja lindo, maravilhoso passear por ele, mas é importante que se diga, que se frise, que ele é um meio de transporte que atende a essa comunidade local. – 27 de agosto de 2011 foi um dos dias mais tristes de Santa Teresa. Em alta velocidade, o bonde descarrilou, tombou e derrubou um poste. 6 pessoas morreram e 57 ficaram feridas. Um dos mortos foi o motorneiro Nelson Correia da Silva. Na época, chegou-se a cogitar que ele poderia ser o culpado pelo acidente. Mas foi comprovado que Nelson também foi uma das vítimas. Querido por todos no bairro, recebeu uma singela homenagem dos moradores. O Nelson ele era muito cuidadoso, muito responsável, tinha esse apelido de motorneiro tartaruga, não era à toa. Era aquele motorneiro que você olhava, hoje eu vou me atrasar. Porque é aquilo, ele tinha realmente muito cuidado com as crianças, com os idosos. É uma dinâmica muito familiar do bairro, né? E era um funcionário, que é importante que se diga, já estava aposentado. Então trabalhava aqui muito por conta do amor que tinha pelo sistema de bondes.
trabalhou aqui a vida toda. Então, é algo muito especial hoje a gente passar pelo bairro e ver várias homenagens ao Nelson, né? Como depois ele foi apelidado aqui no bairro de Herói Simples do Povo. Karina, criadora de conteúdo digital, ela também não conhecia bem o bairro. Formada em administração, Karina criou a página Viajar é o Motivo e o programa Santa Experiência, um passeio a pé por Santa Teresa. Tem sempre alguma coisa acontecendo em Santa Teresa. Arte, festa, carnaval. As pessoas vêm com o intuito de, eu vou conhecer coisas novas, que elas vão receber muita coisa, mas na verdade eu que recebo muito, sabe? A gente troca muito e é muito incrível. Eu moro aqui há 15 anos e eu acho um bairro bastante parecido com Olinda, assim, alto, um bairro artístico, alternativo, que tem a ver com o que a gente é. Café da manhã a gente não tem concorrente aqui no bairro e tem poucos concorrentes no Rio de Janeiro nessa proposta, né, de café da manhã nordestino, mas que não deixa de ser um café da manhã brasileiro. E sim, tem muita gente que vem aqui à nossa procura e também à procura de matinalmente resolver o problema alimentício e depois sair andando pelo bairro, né? O Francisco é o proprietário deste restaurante nordestino. Mesmo apaixonado pelo Rio e por Santa Teresa, ele não esquece suas raízes e elas expostas na decoração. Eu costumo dizer que eu sou pernarioca, né? Um pernambucano é um povo bastante barrista, a gente mantém a raiz até hoje. Mas Santa Teresa é o meu lugar aqui no Rio, sem dúvida nenhuma. Eu não me vejo morando em nenhum outro lugar fora aqui. O Valdemar dizia para mim, tudo que você faz é bonito. Qualquer coisa que você fizer na vida vai ter sucesso. Mas se não fosse isso, eu não ia conseguir nada. O Diógenes é o proprietário do Bar do Mineiro, um dos atrativos do bairro. Nascido em Carangola, interior de Minas, ele veio ao Rio com apenas 20 anos. O restaurante mesmo só foi inaugurado bem depois, em 92. E detalhe, muito da vida da história do Diógenes está aqui. Essas mesas foram doadas pelo amigo artista plástico e paisagista Burle Marx. Diógenes também foi machando o pintor ítalo brasileiro Alfredo Volpi. E por falar em artes, as paredes contemplam obras grandiosas. Os mais românticos afirmam que elas deixam as comidas mais saborosas. Isso aqui é minha vida, é minha obra. Isso aqui parece a minha casa. Se parece com um bairro, eu fico satisfeito. E já que estamos falando em gastronomia, esse casarão, que é de 1854, reúne história, comida e hospedagem. Desde 2021, o Armazém São Joaquim é administrado pelo argentino Patrício Avalos. Eu cheguei aqui e ainda estava em obra, o projeto já tinha começado do restaurante, né, de tornar o Armazém São Joaquim um restaurante, pelo Patrício. Ele tentou preservar o chão da casa, as paredes da casa, né, para dar a ideia de que era realmente um armazém, né, das pessoas conhecerem a história do local. Favela Hype, nós somos uma fábrica, né, onde a gente desenvolve o nosso próprio produto. Temos também a Collab, né, em loja, que são de artistas locais de Santa Teresa. E isso que é bacana, a gente poder também se ajudar enquanto um todo, como comunidade também. Sou nascido em Bangu, da Zona Oeste, e vim estudar o 2º grau aqui no bairro de Fátima. Conheci vários amigos que moravam aqui, fui conhecendo Santa, comecei a andar de bonde, comecei a conhecer os bares de Santa Teresa. Eu já trabalhava com música, já tocava em bares, me apaixonei pelo bairro, arrumei logo um espaço aqui, um quarto de salinha e vim morar. Desde 87 que eu tô aqui. Esse é Adil. Ele é casado com a Fernanda. Quando ainda era uma menina, ela assistiu na escola o filme Memórias do Cárcere, do diretor Nelson Pereira dos Santos. Anos depois, Fernanda foi trabalhar em uma videolocadora.
O cinema nunca mais saiu da sua vida. Com 29 anos, eu encontrei um cartaz na escola de teatro que eu estudava, chamando para uma capacitação de jovens empreendedores. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso aí pode ser para mim. Me inscrevi e lá nesse curso eu precisava ter uma ideia que gerasse um impacto na minha região. Eu já morava em Santa Teresa e eu precisava de alguma forma trazer ganho para o meu bairro, né? O projeto dela foi o vencedor. Após um ano de elaboração, era a hora de colocar em prática. Fizemos um cineclube que funcionava todos os domingos na igreja, que funcionou de 2003 até final de 2004, até final de 2005. Ficamos 2 anos na igreja, exibindo todos os domingos. E depois dali, durante 2 anos, o nosso público, os moradores, os vizinhos, sentando naquele banco duro da igreja, eles levavam as suas almofadas e tal. A gente entendeu que precisava de um pouco de conforto, um pouco de profissionalismo e trazer para o bairro mesmo o equipamento profissional. Era preciso um espaço maior. Ocuparam um terreno onde ficava um posto policial que depois foi totalmente transformado em cinema. Surgia assim, em 2003, o Cine Santa Teresa, um cinema de rua, produto cada vez mais raro na cidade. O cinema é totalmente oficial, no sentido de que no Brasil, para que você seja um cinema comercial, você tem que funcionar todos os dias, tem que ter registro na Ancine, tem que ter registro com todas as distribuidoras operantes no país. Então, todas essas condições o Cine Santa contempla. Então, somos realmente um cinema que funciona todos os dias, com 4 sessões diárias, às vezes 5. Depois que a gente começou o cinema, nós tivemos um salto no índice de IDH do bairro, porque cinema é um quesito que pontua para o IDH da região. A missão do cinema é cultura e cidadania através do cinema. Então, uma dessas, entre aspas, responsabilidades que a gente tem é usar a ferramenta cinema para trazer benefícios culturais, sociais, intelectuais para todos aqueles que têm alguma dificuldade de acesso. Santa Teresa respira cultura. Muros grafitados de um lado, artistas de rua do outro. Meu nome é Getúlio D'Amado, morador de Santa Teresa, sou artista plástico, mineiro. Aqui eu moro já há mais de 40 anos e aqui vou fazer agora em junho 39 anos trabalhando direto. Getúlio é famoso por criar bondes de madeira. Ele já teve trabalhos expostos em galerias na Alemanha e nos Estados Unidos. Eu reutilizo o lixo, né? Trabalho com lixo, sou catador e vou aproveitando o lixo e transformo em arte popular. Minha história se deu de Santa para o mundo, não deu de lá para cá, que a maioria normalmente as pessoas vai para fora, faz sucesso lá e vem para cá, né? É o normal. Mas aqui é o contrário, meu foi daqui para fora e eles vêm aqui. Brilha, Carmelitas! Não vai ter abstinência nessa festa popular! Santa Teresa é conhecida pelos seus famosos blocos. Um deles é o Carmelitas, que desfila desde 1990 no bairro, arrastando uma multidão. O Bloco das Carmelitas, ele surge dessa ideia, né, de que uma freira teria fugido na sexta-feira à tarde, e é por isso que o primeiro desfile do bloco é na sexta à tarde. E ela brincaria o carnaval com seu véu, né, como se estivesse fantasiada. E ela retorna ao convento, dentro dessa narrativa, na terça de manhã, por isso que é o segundo desfile do Carmelitas. E aí ela teria argumentado com a madre de que ela teria saído não para brincar o carnaval, mas para cuidar das crianças enquanto os pais foliões teriam brincado o carnaval. E aí por isso a madre a perdoa e acolhe ela de volta no convento. Desde 2001, o Céu na Terra desfila pelas ladeiras de Santa Teresa, tocando marchinhas, sambas, machiches e frevos. Mais do que um bloco, é um núcleo de cultura popular. Viva o bonde de Santa Teresa, ele já vem surgindo
o início do Céu na Terra, nos primeiros 10 anos, digamos assim, a gente não se preocupava muito com divulgação, mídia. A gente ia fazendo e deixava a coisa acontecer realmente. A gente acaba aqui no Largo das Neves, é uma tradição. E a gente sempre teve essa relação muito próxima, muito querida aqui com o bairro, tentando fazer da melhor forma possível um carnaval brincante, alegre, feliz, para todos. Quando a gente está brincando, a gente dilui um pouco a nossa personalidade, quem sou eu, qual é o meu saber, mas o quanto eu, junto com o outro, faço muito mais do que eu poderia fazer sozinho. Sentimos essa força, sabe, de não vamos deixar a cultura popular do Brasil para trás. A cultura popular ela é uma expressão importante para a gente, enquanto artistas, e para muitos outros artistas populares, né, que nutrem esse imenso imaginário. O amor por Santa Teresa está presente em cada olhar, em cada movimento. Está gravado na pele, marcado por todos os lugares. Que a gente acredite na força individual, na força de pequenos grupos, pequenos coletivos, né? A gente consegue sim fazer trabalhos que possam impactar nossa região, o nosso pequeno grupo, e aos poucos a gente, sem nem perceber, a gente impacta regiões maiores, grupos maiores, que são uma cidade. Não tem como não se apaixonar por esse bairro colorido, cheio de vida. Eu moro perto daqui, então junto as duas coisas. Você anda e você fala, eu quero sentar aqui, eu quero conversar com essas pessoas, eu quero conhecer esse lugar. Eu amo Santa Teresa. Assim, claro que a gente tem muito ainda para construir, né, aqui. Mas virou amor, assim. Meu lugar é Santa Teresa. Eu não consigo me ver em outro lugar, em outro bairro, do que senão Santa Teresa.